Gravando, ver a notificação. Gravando a segunda parte, nossa aula de hoje é 19 de novembro de 2021. Certo? Continuando a aula, né? Olha, eu vou apresentar minha tela para vocês. Aqui. Eu vou dar uma. Já que eu estava falando nisso, certo? E essa apresentação aqui é de introdução. Já que eu falei em símbolo, ele está falando muito em cultura simbólica, final das contas, evolução humana, e quando surge, de fato, é uma questão a ser resolvida. Quando surge o símbolo? A gente pode dizer, como aquele exemplo que eu falei para vocês, que outros símios têm até a capacidade de compreender o símbolo, etc., mas eles não desenvolveram cultura simbólica. Provavelmente tem que ter uma capacidade cognitiva maior, é necessário realmente a capacidade de imitação fidedigna, a teoria da mente, ela é necessária para gerar símbolos, certo? E essas abordagens, que é chamada da biosemiótica, certo? Elas se baseiam muito na semiótica de Peirce, Charles Sanders Peirce, no polímata, filósofo químico americano, estadunidense, e no trabalho de alguns pioneiros. Alguns pioneiros, como o biólogo, filósofo Jakob Johann von Uexküll, de origem família alemã. Atualmente, o país que ele nasceu é a Estônia. A família de origem alemã, foi um dos pioneiros da etologia, especialista em fisiologia muscular e cibernética da vida. Então, ele tem, vamos falar um pouquinho de conceitos. A parte de filosofia dele, ele era kantiano, e estabeleceu como conceito o chamado Inner Welt, mundo interior, Inner Welt, que considera o organismo na sua individualidade como um todo, e Umwelt, mundo próprio, que Inner, em alemão, é dentro. Ao redor. Ao redor. E o que é esse Umwelt? Que é muito, é base desse pessoal da biosemiótica, dessas abordagens. É um mapa mental subjetivo, próprio de uma espécie, ou seja, o cão tem o seu Umwelt como espécie. O morcego é totalmente diferente. O ser humano, criado pelos seus potenciais, né? Pelos potenciais genéticos, fisiológicos e de aprendizagem, permitindo a interação com o seu meio, tanto o ambiente quanto o social. Então, como é um mapa mental subjetivo criado por aquela espécie, para aquele indivíduo daquela espécie, de acordo com os potenciais. Isso aí é o Umwelt. Então, um cão envolve muito, por exemplo, um mapa mental dele envolve muito o olfativo, coisa que é secundário no ser humano. Mas a capacidade de ver cor é menor em um cão. E o morcego, por outro lado, ele tem uma capacidade de criar um mapa mental gerado pela
pelo radar dele, pela eco, não é? Pelo sistema sensório dele de localização a partir de eco, né, da ecolocalização, muito refinado. Tem ser humano que aprende a fazer aquilo, mas não dá para saber. Exigem, se vocês pesquisarem, fizerem uma busca no YouTube, ele é até citado, esse sujeito é citado ali na Evolução em 4 Dimensões. Tem um sujeito cego que ele aprendeu a partir de cliques a se localizar no espaço, desviar de objetos. Um morcego deve ser muito mais sofisticado. Deve ser muito mais sofisticado que isso. Mas ele explica qual é o princípio. É realmente pelo som que ele gerado a partir dos sons que ele emite quando você aproxima de um objeto plano, o som que aquele ambiente gera é diferente do quando o objeto está longe. É a partir daí. De um morcego deve ser algo mais sofisticado do que isso. Então, e ele tem um outro conceito que é círculo funcional da percepção. Que a figura está aqui. Tem um campo perceptual e o motor perceptual. Basicamente, um animal, para responder a um estímulo externo, ele tem que ter como unidade mínima isso. Um campo gerado pela sua percepção e uma resposta motora. E vai ter que ter um receptor central no cérebro, no sistema nervoso, desse campo perceptual, esse campo de percepção, e um efetor central e isso agir em cima de um objeto. Outro autor que ele faz em referência foi o filho dele, aquele criança com o pai, o Jakob von Uexküll, aqui, e Thürer von Uexküll, médico e linguista alemão, pai da psicossomática e da biosemiótica. Aquele adulto. Ele nasceu em 1908, então isso aqui, faleceu em 2004. Na Alemanha, praticamente todo curso de alemão, todo curso de medicina na Alemanha tem tem disciplina de psicossomática por conta dele. E um outro autor, cibernética e aprendizagem e o conhecimento humano, certo? Mente e natureza, uma unidade necessária, os livros aqui dele. Gregory Bateson, filho de William Bateson. Nascido em 1904, recebeu o nome Gregory em homenagem a Mendel, né? Antropólogo, linguista, sociólogo e semiólogo britânico. Aplicação da teoria do sistema e da cibernética ao comportamento e às ciências sociais. E, para finalizar nessa apresentação aqui, certo? Eu vou colocar aqui a partir de apresentação de slide aqui. Morin. Aqui eu estou com o volume aqui em casa, eu estou com o volume 6 o método, que é a ética. Está ali. A evolução improvável está ali mesmo, aqui, está meio distante ali. Vamos lá. Conceito de cômputo de Edgar Morin. Edgar Morin, nascido como Nahom, não sei qual é a pronúncia, né, porque isso aí é o nome original dele, nome de batismo, é o seguinte, falando um pouquinho da história, ele nasceu em 1921,
viveu a Segunda Guerra Mundial, vivo ainda. Ele é vivo ainda, 100 anos de idade. Fez no meio do ano, de 1921. Eu acho, ou eu creio que é vivo o maior epistemólogo atualmente. O trabalho dele de filosofia é em epistemologia. Tem muita coisa, então, por isso ele tem muita coisa em educação, ética, etc. Mas a base dele é epistemologia. A teoria do conhecimento. E falando um pouquinho da biografia dele, ele viveu a Segunda Guerra Mundial, ele lutou na resistência francesa. Ele é um judeu sefaradita, aquele judeu de origem que foi a primeira leva, não os askenazes, que é do centro europeu, como Ashkenazi, a tradição Ashkenazi, Ashkenazi mesmo, perdão. A tradição dos Ashkenazes são ali do centro europeu, é como das famílias como de Einstein, Freud, etc. Então, os sefaraditas são os que primeiro chegaram na Europa e chegaram via Península Ibérica, mais daquela região. E na França, lógico, na Segunda Guerra Mundial, ele lutou na resistência francesa. Mudou o nome. Do mesmo jeito que o Lakatos tinha mudado o nome para tirar um sobrenome judeu, né? Por causa de perseguição. E boa parte do trabalho dele de filosofia foi depois da Segunda Guerra Mundial, né? A área de epistemologia, a questão principal, o que é organização. Muitos o chamam de filósofo da complexidade, das questões da complexidade, mas a complexidade a questão da complexidade é a organização. Por que um ser vivo é organizado apesar da entropia? Então, no livro dele, que é a edição brasileira, esse aqui é a capa, o método, volume 3, que é o conhecimento do conhecimento, não, num texto que originalmente está lá em 1986, porque esses 6 volumes do método é uma compilação organizada de trabalhos dele em epistemologia. Aqui eu extraí do capítulo 1, a biologia do conhecimento. Isso aqui foi um recorte, eu peguei lá essa citação da biologia do conhecimento. A argumentação dele vai pela linha do, final das contas, qual a origem biológica do conhecer. Então ele diz aqui, a computação viva deve incessantemente resolver os problemas do viver, que são os do sobreviver. Continuando. A computação viva é destinada essencialmente à organização do ser e da sua reprodução. A diferença cognitiva entre computação artificial e computação viva surge agora em todo o seu radicalismo. As máquinas resolvem os nossos problemas, não os delas, dizia von Foster. A bactéria, eu peguei justamente isso, porque ele está falando de uma coisa mais, a forma de vida mais básica. A bactéria computa para a sua própria organização, sua própria produção e sua própria reprodução. É um solving problem machine que trata os seus problemas. A computação viva, própria ao ser celular, é uma computação de si, a partir de si, em função de si, para si e em si. Por isso, podemos propor a noção de cômputo para definir o ato computante de si para si, que é diferente da computação da máquina. A máquina, o computador ele foi criado por nós.
em função de nós para resolver o nosso problema de processamento de informação. Tem uma origem totalmente diferente, uma arquitetura de organização totalmente diferente. Cadê o... Eu estou bom, Mose. É porque eu acabo não separando. Eu não separei. Aqui está alguma coisa está um pouquinho improvisada. Ilustração da Nossa Ciência, Sandra Pires. É um livro de Miguel Nicoleles, do... Espera aí. Olha, o conceito aqui de Morin diz o seguinte, que a organização para gerar processamento de informação no ser vivo é fundamentalmente diferente da organização para processar a informação de um computador. Nós não podemos... É muito difícil fazer essa comparação. Quando se fala em inteligência artificial, a gente pode ficar na dúvida. Será que vai ter consciência artificial? Porque nossa consciência surge por evolução a partir de o primeiro ser vivo tinha uma organização como a da bactéria. Certo? Ele só sobreviveu porque ele foi capaz de interagir com o ambiente e de se reproduzir, de se manter organizado. Ele só foi capaz de sobreviver porque ele se manteve organizado para sobreviver. Foi capaz de se reproduzir e deixar essas instruções para os seguintes, para os seus descendentes. Então, ele tem um código genético, é um código natural, ele já, né, é o mesmo código, porque o código genético é universal em si, como é que é esse código das 4 letras do DNA, como é que tem que ser transformado em aminoácido. Então, tem um subsistema de decodificação. Isso aí é da origem da vida, de todos os seres vivos. Então, esse processamento de informação, lembre-se que processamento de informação ele não está falando de consciência, nem de aprendizagem. É só o processamento de informação básico da célula. O processamento básico dos seus códigos que permitem a vida. Olha, a vida tem é algo por evolução totalmente diferente da evolução dos computadores, de como os computadores foram criados. Então, a partir, se surgir consciência nos computadores, qualia, sentimento subjetivo de existência, essa sensação de existir, fica meio... Né? Já é uma outra coisa que eu vou falar para vocês, mas fica meio... Pode ser que nunca surja, pode ser que surja, que tenha... Não sei, é muito difícil. Eu só estou mostrando para vocês que é muito diferente. E cadê esse livro? Eu não gosto de estar procurando as coisas, sabe? Me levantando e tudo. Espera aí. Com câmera ligada, que não está aparecendo um instantinho. Até porque eu tenho que tirar o fone de ouvido. Assim. Já achei. Essa monografia, na realidade, de Ronald Siquet, sei lá, a pronúncia francesa é terrível.
De francês tem muito tempo. E Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles, Ronald Sicurel, né? Sicurel. É um matemático francês, amigo de, de Miguel Nicoleles. O cérebro relativístico. Esse não está. O que vocês quiserem, porque essa referência é mais recente. É um livro mais recente que eu peguei. Ele não está. Mas a tese dele é o seguinte: é o cérebro relativístico. Como ele funciona e por que ele não pode ser simulado por uma máquina de Turing, são os computadores. E ele apresenta, inclusive, a argumentação matemática de que o funcionamento do cérebro é diferente de uma máquina de Turing. Então, capítulo 1. Quer ver? Espera aí. Ele vai. Princípio da fisiologia de populações neurais. Processamento distribuído, suficiência do neurônio único, multitarefa, efeitos em massa neuronal, redundância, plasticidade, conservação de disparo, contextualização. Isso, um computador, perdão, não funciona de jeito nenhum. Então, ele diz aqui, ele lança uma teoria que é do cérebro relativístico, princípios e predições. Aqui, esse relativístico inspirado na teoria da relatividade de Einstein. Mas a disparidade entre sistemas integrados, como o cérebro e uma máquina de Turing, porque o cérebro ele funciona de forma integrada ao corpo. O cérebro não está isolado, é um produto da evolução. Os argumentos matemáticos e computacionais que refutam a possibilidade de simular cérebros numa máquina de Turing. Tem um argumento evolucionário. O cérebro humano como um sistema físico muito especial, o argumento da informação. O processamento de informação do cérebro é muito diferente. Pelo que já se sabe de biologia, de neurobiologia, o processamento de informação do cérebro é hierarquizado, é muito diferente. Esse sistema de disparo, ele não tem, como falei para vocês, não existe uma gravação, a memória não é de gravação, é de repetição de padrões de disparo entre os neurônios. E há uma hierarquização muito grande entre os vários componentes que o cérebro tem, desde o chamado cérebro réptil, daquele que envolve o cerebelo e a parte mais profunda do cérebro, até o córtex. O cérebro funciona de uma forma integrada e hierárquica, em que ele fala, tem argumentação matemática, é uma monografia bastante técnica isso aqui, esse livro aqui. Tem outro livro dele que é mais para o grande público, está aqui. O verdadeiro criador de tudo, Miguel Nicoleles. Ele repete, agora ele fala muito de pesquisas e de experimentos feitos com macacos, como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. Também é leitura recente minha, porque agora que eu estou começando a entender mais neurobiologia, que nunca foi minha área, então, cada aquele livro ali de Eric Kandel, tudo desse ano, viu? Eu li, né, a partir desse ano, com uma pandemia. No livro Mentes Diferentes, do ganhador do prêmio Nobel, Eric Kandel. Aí ele fala muito da fisiologia, da neurofisiologia e problemas patológicos, inclusive depressão, Alzheimer. Como ele faz essa correlação, eu acho bem interessante isso aqui. Mas vamos lá. Botando aqui a apresentação. Quando isso aqui terminou, termina aqui. Espera aí um instantinho, espera aí.
Eu já vou falar de uma coisa para vocês, que é um gancho desse assunto. Não está aqui. Era um instantinho. Um momentinho. Esse. Aqui. É o 13º. Eita, que... Em sala de aula não seria capaz de estar carregando tanto livro. Esse aqui é pré-pandemia. Comprei esse aqui. Quando ele foi lançado em 2019, e esse assunto, eu fiz uma palestra na Semana da Biologia, em 2019, antes da pandemia. Foi objeto de palestra. Aqui está um pouquinho diferente do que foi essa palestra. Olha, esse livro aqui, de Simona Ginsburg e Eva Jablonka, A Evolução da Alma Sensitiva, sensória, perdão, menor dizer sensória, sensibilidade. Sensitiva, a gente fala, que em inglês eles chamam de psyche. O sensitivo, que a gente chama de sensitivo, tem muito a ver com paranormalidade, não tem nada a ver, não. Alma sensível mesmo. A aprendizagem e as origens da consciência. Esse livro aqui fala, o assunto dele mesmo é evolução da aprendizagem. É o assunto. Afinal das contas, o que é consciência, o que é experiência subjetiva, o qualia, e como surgiu a consciência na história evolutiva. Que animais tem? Será que todos os vertebrados têm? Eu vou adiantar para vocês o seguinte: de acordo com a proposta delas, todos os vertebrados têm. Há evidências que todos tenham em termos de passado evolutivo. Talvez alguns os cefalópodes tenham, como os polvos. Como podemos determinar quando um ser vivo é consciente e outro não? Para que serve a consciência? Se ele surgiu na evolução, ele tem um papel na sobrevivência, tem uma função, certo? Por mais que uma boa parte, mesmo no nosso caso, uma boa parte das nossas funções neuronais são inconscientes, mesmo a gente... Olha, a gente, por exemplo, aprende a dirigir e vai dirigindo a maior parte do que a gente presta atenção é no caminho e não naquilo que já está automatizado. Uma pessoa que nada, por exemplo, ou coisa banal mesmo com caminhar, a gente não presta mais tanta atenção em cada passo que dá.
A gente se concentra nas outras coisas. Então, muito da consciência diz respeito ao que nossa percepção está focada, ao que ela está focada. E outras coisas ficam assim, de forma meio inconsciente ou consciente. Tanto é que os truques de mágica dos ilusionistas tem muito a ver sobre isso mesmo, de explorar onde a gente presta atenção e o que a gente não presta. Há muitos estudos em psicologia sobre isso. Então, elas falam que, em algum momento, a consciência surgiu no sistema cognitivo, no sistema do cérebro, no sistema nervoso, e o que direcionou isso ter aparecido foi a aprendizagem, forma de aprender. Então, vamos lá, o livro aqui, baseado no livro A Evolução da Alma Sensória, 2019, do MIT, a editora do MIT, Aprendizagem e as Origens da Consciência. Aqui é do Evolution Institute. Eu acabei sendo assinante desse, eu recebo sempre um e-mail da uma revista que eles dão, porque eu acabei sendo assinante desse Instituto da Evolução, de Evolution Institute. Elas são israelenses, já aposentadas. Ela disse que esse livro foi fruto de 10 anos, de trabalho em 10 anos, já depois de aposentar, que só se identificou depois da aposentadoria, de trabalhos que eles já fizeram durante um tempão. Ó, Eva Jablonka, está à direita aqui da gente, né? É à direita da gente. Bióloga evolucionária, que trabalha no Instituto Kohn para a História e Filosofia das Ciências e Ideias, de Tel Aviv, e membro da Escola Sagol, de Neurociência. Principal entendimento na evolução, especialmente a evolução que é direcionada por variações hereditárias não genéticas e evolução do sistema nervoso e consciência. Perdão, essa Jablonka é essa. Eu estava aqui. Desculpa. A nossa direita. Eva Jablonka, essa aqui, e Simona Ginsburg, essa aqui, que é neurobióloga, a aposentada do Universidade Aberta de Israel. Né? Então, vamos lá. Isso aí é um livro complementar, que é a Evolução em 4 Dimensões, que é um livro mais antigo, mas tem uma abordagem parecida. A Eva Jablonka, as autoras, né? Eva Jablonka e Marion Lamb, da Universidade de Londres, que está a foto dela. Eva Jablonka é bióloga evolucionária, é geneticista, que trabalha com... Está atrapalhando vocês o som aí de gente fazendo trabalho aqui na casa aqui do lado. Mas Eva Jablonka, justamente, a área de pesquisa dela foi com epigenética. Mas vamos lá. Não vou falar assim detalhadamente. Aqui é só a organização do livro, certo? Isso aqui, da parte 1, justificativa e fundamentos teóricos. Até chegar. Quais animais são conscientes? O que não é. Então, é um livro bastante longo e muito técnico. É um livro muito técnico, que
de fato, não é um livro que dá para o grande público, não é um livro de divulgação científica, é um livro realmente científico mesmo, muito técnico. Tem muita psicologia cognitiva, filosofia, na parte inicial, muitas questões filosóficas, muitas questões. Ela fala muita coisa de contextos históricos, de Lamarck, como eles falam aqui nesse capítulo da Reorganização e Evolução da Mente, de Lamarck, a neurociência da consciência. Porque é cito Lamarck que ele já defendia que a inteligência, inclusive a consciência, eram produtos da evolução. Porque Lamarck era ateísta. Ele era ateísta e materialista, ele não aceitava a existência de alma. Esse chamado consenso emergentista, perspectiva neurobiológica, também, e envolve também mais ainda neurobiologia, psicologia cognitiva, da aprendizagem e neurobiologia, junto com biologia evolucionária, né? Junto com a evolução. O que é um consenso emergentista? É que os estudiosos da consciência consideram a consciência como um fenômeno emergente do nosso sistema nervoso, ou emergente do sistema nervoso, dos sistemas nervosos daqueles animais que têm consciência. Não teve. O sistema nervoso não tem consciência. É um fenômeno emergente, no sentido de Maturella e Varan e Eita, que eu estou bom hoje. Varela e Maturana. São dois biólogos chilenos. O conceito de propriedade emergente é o seguinte: um sistema, ao funcionar, ele gera propriedades, ele tem propriedades que são geradas pelo funcionamento dele. Numa célula viva, o próprio funcionamento da célula gera a vida. A vida é uma propriedade emergente. A própria vida é uma propriedade emergente daquele sistema que é a célula. Então, a consciência é uma propriedade emergente do funcionamento do sistema nervoso. E como é essa consciência, isso pode variar de acordo com o sistema nervoso. Mas a consciência, nesse caso, não é algo anterior. Porque os autores espiritualistas tendem a considerar que a consciência é independente. Ela apenas se manifesta no cérebro, mas ela sozinha é uma propriedade como se fosse... Tem autor que considera que é uma propriedade da natureza. É algo que existe na natureza e individualizada, aí seria o espírito. Inclusive o Robert Sheldrake, que é biólogo, que é bioquímico, considera a consciência como algo que é difícil explicar em termos científicos isso, né? Mas quem acredita na existência de uma alma imortal ou de espíritos, certo? Que o espírito existiria de forma independente do sistema nervoso. O espírito seria algo para poder sobreviver ao corpo, né? Então, o espírito tem que ser consciente. Tem que ser algo consciente que, digamos assim, ele apenas se instala no corpo e interagem com a matéria a partir do corpo, certo?
porque ele está associado àquele corpo, ou como os espíritas chamam, os kardecistas chamam de espírito encarnado, porque está encarnado ali, certo? Mas isso aí não é propriedade emergente. Propriedade emergente quando é algo que é como a luz de uma lâmpada. Se queimou a lâmpada, não tem mais luz, né? Quais animais? Então, o conceito emergentista tem a ver com isso. Né? E aí tem a ver com que elas consideram que os estudiosos da consciência, do fenômeno consciência, elas citam Crick, que por mais diferença que eles tenham, há muita diferença entre eles. Por mais que haja essas diferenças, todos aceitam isso, que a consciência é uma propriedade emergente. Sistemas, capítulo 1, mas eu não vou detalhar tanto, isso não é parte do objetivo da gente eu falar todos os detalhes de um livro tão... Porque o conteúdo desse livro é bastante sofisticado, viu? Então, mas vamos lá. No capítulo 1, nós falamos logo aqui, sistemas orientados a objetivos, uma abordagem evolucionária para a vida e a consciência. Como se pode estudar? A dificuldade da pesquisa científica sobre a consciência. Em primeiro lugar, como é que a gente sabe se um morcego tem consciência? A questão é a seguinte: qualia é conhecimento em primeira pessoa. Qualia não pode... A gente não pode se enfiar na cabeça de outro. Mas como é que a gente imagina que uma outra pessoa tenha consciência? Certo? Por mais que a gente não possa se enfiar na cabeça de alguém, mas a gente chega à conclusão que alguém é consciente. Aplicando mesmo a estratégia de raciocínio, a gente pode chegar à conclusão que certos animais têm consciência, a partir do estudo da neurobiologia comparada, estudo da aprendizagem e do comportamento, quase requisito mínimo para a vida. A primeira questão. Como a consciência se tornou objeto de estudo científico? Ela entra na história aí. É uma questão mais recente, porque nos anos de 1950, a psicologia teve um predomínio da escola behaviorista, e depois a neo-behaviorista, que não deu atenção à consciência, a questões subjetivas, e sim apenas ao comportamento. Então, a abordagem delas é sistêmica, de teoria geral de sistemas, como é Morin. Falando de abordagem sistêmica, certo? É aquele conceito, o conceito de sistema todo sistema tem propriedades emergentes, certo? Todo sistema é muito maior do que a soma das suas partes. Uma máquina não. A máquina é a soma das partes de como é que ela funciona entre si. Um sistema, ele interage com o meio de forma dinâmica, interage internamente de forma dinâmica, as suas partes se transformam. Uma célula, ela é muito mais do que o somatório daquelas moléculas, porque é como aquelas moléculas se transformam, como a célula funciona. Então, ela é muito mais. E também é menos, se eu for falar agora, citando Morin, também é menos do que aquele funcionamento. No final das contas, o sistema restringe o que as partes devem fazer a partir de processos regulatórios e de regulação e de controle interno para que ele mantenha a organização. Então, o sistema também não tem tudo ali. Tudo possível também não. O Kimmel de Tibor Gandhi. Então, tem uma foto, tem uma figura desse Kimmelton.
Quando surge a consciência nesse sistema que processa e troca matéria, energia e informação com o meio a partir de si, em si e para si. Agora está bem morrão. Esse é o quimiotom. Certo? Que para ter uma vida, no mínimo, a gente vai ter que ter uma coisa, um sistema de moléculas isolando, e a evolução mostrou, a origem da vida mostrou que os fosfolipídios, os lipídios anfipáticos são os mais eficientes nisso. Então, ele tem que permitir a entrada de moléculas para serem processadas, para se manter a organização, isso é necessário. Tem que jogar fora produtos, restos. Então, vai ter que ter um ciclo metabólico aí, vai ter que ter transformação. Um sistema de formação de membranas e um subsistema informacional. Tecido DNA, no caso da vida da Terra, provavelmente foi porque na origem da vida ele se mostrou a molécula mais eficiente para isso. O DNA e as intermediárias, os RNAs como intermediárias, e as proteínas nesse ciclo metabólico. Poderiam ser outras, desde que cumprissem as mesmas funções. Então, isso é uma questão. Isso tudo em ambiente aquoso, né? Tem que ser no ambiente de uma molécula que permita essas outras moléculas interagirem entre si de forma dinâmica. Seria possível vida em outro líquido, em outro tipo de molécula, sem ser a água? A resposta é sim, desde que se mantenha tudo isso. Mas acontece que a água é uma molécula abundante no universo. É abundante no universo. É bastante eficiente em termos de interação com outras moléculas, de permitir que outras moléculas interagem e formem moléculas com estruturas complexas. É uma molécula que permite reações químicas no seu ambiente aquoso. É uma molécula que permite a entropia elevada. Então, uma célula pode se organizar e manter a entropia lá em cima, porque a água líquida é um meio de entropia elevada. O estado líquido é caótico. Uma molécula, 70%, perdão, uma célula, 70% é água. 70% caos, de qualquer maneira. A organização é 30%. O caos predomina, de qualquer maneira. E para tudo isso acontecer, tem que haver ainda dissipação de energia nesse ciclo metabólico, e os nutrientes têm que ser mais complexos do que os produtos. Tem que haver entre o meio externo e essa troca entre a entrada de moléculas do meio externo para a célula e jogar fora, tem que haver uma diminuição dessas moléculas. Elas têm que ser mais complexas, as que estão entrando, e as que estão sendo jogadas fora, menos complexas. Ou seja, com maior entropia, estado mais caótico. Então, a célula aumenta a entropia do meio. Além do mais, ela libera calor, porque tem muitas reações químicas que são exotérmicas. E o calor aumenta a entropia. O calor sendo dissipado aleatoriamente para o meio, aumenta a entropia do meio. Duas formas da célula aumentar a entropia do meio. Trocar moléculas por moléculas mais simples e mais desorganizadas e jogar fora calor. Não. Elas chamam que existem os organismos darwinianos, skinnerianos, popperianos e gregorianos. Homenagem a Richard Gregory.
os organismos darwinianos têm regulação neuronal afetada diretamente pela seleção natural. E skinnerianos, Skinner, do behaviorismo, a aprendizagem por reflexos condicionados diretos. Popperianos, a aprendizagem com capacidade de planejamento e ação antecipada. Caça, busca por água. E organismos gregorianos, homenagem aqui a Richard Gregory, isso aqui, ele foi um psicólogo. Aprendizagem abstrata. São níveis de aprendizagem que surgiram durante a evolução. Mas vamos lá. Não vou entrar nesses detalhes. É melhor que essa apresentação, que é muito mais uma apresentação ao livro. A Organização e Evolução da Mente, de Lamarck, a Neurociência da Consciência, não vou falar de Lamarck, Herbert Spencer, Darwin, William James, e o século XX houve um hiato dos estudos da consciência. Essa aqui é a parte histórica dos estudos da consciência. Consciência emergentista, muita coisa aí já falei para vocês. Continuação. O pensamento sistêmico, que é a perspectiva neurobiológica. Não, eu queria falar muito mais agora, eu queria muito mais mesmo da aprendizagem em si. Não discutir tanto sobre o livro. Espera aí, é nesse outro. Agora fica mais interessante de falar da aprendizagem em si, que aqui é a continuação. Pronto, a partir daqui. Não vai ficar muito chato o assunto, muito certo? Olha, primeiro esse conceito de reflexo condicionado. Aqui o cão de Pavlov. O que é um estímulo não condicionado que gera uma resposta não condicionada? É qualquer estímulo que gere uma resposta inata. Cheiro do alimento. É inato que o animal vai começar a salivar, certo? Um estímulo neutro, certo? Um estímulo neutro, certo? É aquele que não dá resposta, certo? A sineta para um cão significa nada. O cheiro do alimento, ele começa a salivar. Se for mostrar o alimento para ele, ele sente o cheiro, dá uma resposta inata a ele. Então, isso não é condicionado. O que é o condicionado? É quando você associa uma coisa a outra. Quando toca a sineta e dá o alimento para o cão, ele começa a salivar. Depois de algum tempo, o sistema nervoso dele, e isso acontece de forma inconsciente, esse processo de aprendizagem é um processo inconsciente. Depois de algum tempo, tocou a sineta, ele começa a salivar, mesmo sem um alimento. Então, transformou um estímulo neutro em condicionado. Isso é a resposta condicionada. Condicionou. Associou um estímulo neutro com um não condicionado, aí o estímulo neutro passa a ser o condicionado. Essa é a aprendizagem condicionada e é muito antiga na nossa história evolutiva, na história dos seres vivos. Quer ver? Esse aqui depois eu volto. Depois eu volto isso aqui. Falando aqui em condicionado. Trabalho aqui que elas citam, Eric Kandel, psiquiatra ganhador do Nobel do ano 2000, é um judeu austríaco, refugiado, a família dele se refugiou nos Estados Unidos nos anos de 1930. O motivo vocês sabem qual é. Se refugiou, ou seja, ele era adolescente.
certo? Então, ele trabalhou, depois de anos de psiquiatria, ele se interessou por quais as origens da aprendizagem e encontrou com a equipe dele um animal extremamente simples, mas muito fácil de observar, de fazer experimental. O modelo experimental dele é a Aplysia californica, que é uma lesma marinha que tem lá na Califórnia. É claro, pelo nome. Não sei se é do Pacífico. Uma lesma marinha gigante. Gigante que eu falo é o tamanho de um palmo, né, de uma pessoa. Não, mas ela chega mais, ela pode na natureza chegar bem maior, ser bem maior que isso, 50 centímetros por aí de comprimento total. E o que ele demonstrou é que a Aplysia californica tem reflexo condicionado, como um cão. Não significa que ela tenha consciência. Então, essa aprendizagem existe nela, o sistema nervoso dela permite a formação do reflexo condicionado. Então, esse aqui é de um artigo dele, condicionamento clássico em Aplysia, pareando choque na cauda com o jato de água do sifão. O jato de água do sifão, certo? E, olha, é um reflexo que ela tem já de defesa. Quando o estímulo, como o choque na cauda, que gera esse jato de água no sifão, é um reflexo de defesa não condicionado, é instintivo. Certo? O que eles mostraram é que um estímulo neutro para ela, como extrato de camarão, que é neutro, que não gera resposta, passou a gerar resposta ao se condicionar com esse choque. Ou com. Eles podiam tocar com um estilete bem fininho, tocar a cauda, ela já responde. Tocar na cauda, há uma resposta motora. Se faz essa coisa conjuntamente com o extrato de camarão, depois de algum tempo, basta colocar o extrato de camarão que ela já mostra a resposta motora. Reflexo condicionado. O estímulo neutro vira condicionado. Então, esse mecanismo neuronal do reflexo condicionado é muito antigo. E eles mostram com riqueza de detalhes como é que é isso, certo? Porque aquele não condicionado, estímulo condicionado e não condicionado. O mecanismo, a ativação de interneurônios via o CS, é o estímulo condicionado, certo? O estímulo condicionado aumenta cálcio para a resposta de entrada do estímulo, que a ativação de um bombeamento de cálcio. Certo? Aqui está a cauda, aqui as guerras, né? Associado também ao neurônio motor, neurônio sensório, os neurônios intermediários, interneurônios, aqui, modulatórios, tem a conexão com o sifão, para dar aquele jato, o jato d'água. Então, há a sensibilidade ao olfato está por aqui. Também tem essa conexão. Vamos lá. Isso aí é muita. Aqui tem muita biologia celular de
mostrando sifão, caldo, aqui já é os neurotransmissores envolvidos, neurônio motor, aqui é a descrição de como é que são os receptores que estão envolvidos. A serotonina já é um receptor, um neurotransmissor muito antigo, os canais de cálcio e potássio, cálcio. E como é que é o processo? Isso hoje não. Então, não é vesícula sinal. Olha, o que eu estou mostrando para vocês é que eles conseguiram descrever com os detalhes de quais são os neurotransmissores envolvidos, a serotonina está envolvida aí nesse processo de aprendizagem. Aqui, basal. Aqui no B, sensibilização de rápida duração. Sensibilização longa. Como é que é o esquema do neurônio intermediário, neurônio sensório e o motor. Vai ser nesse esquema aqui, o neurônio sensório e o motor. Neurônio sensório aqui no C, sensibilização longa, e aqui quando já atinge o condicionamento. A mesma aqui, isso aqui eu peguei, aqui é do livro delas, e aqui foi do artigo dele. E o ponto agora é a transição para a aprendizagem associativa, o primeiro estágio. Então, vamos voltar aqui. O que eu falei aqui só para... Vamos voltar aqui. Porque eu falei de condicionamento clássico, né? E aqui, os tipos de aprendizagem. Para ver dar esse panorama geral. Habituação e sensibilização são aprendizagem não associativa. Habituação, olha, e tanto a habituação quanto a sensibilização são processos de regulação neuronal. A habituação é quando, por exemplo, nossos neurônios receptores nossos sentidos deixam de sentir. É uma regulação a nível neuronal. Eles simplesmente deixam de sentir, por exemplo, o olfato, tato, quando deixam de sentir nossa roupa, quando é algo que se habitua, porque a gente não poderia, os nossos neurônios não poderiam estar ativos sempre. Então, isso teve um momento na história evolutiva há muito tempo atrás. Isso já é observado em um organismo bastante simples. Isso faz parte dos processos regulatórios dos neurônios. Eles têm que se desligar para não sobrecarregar. Então, como é um estímulo contínuo e é longo, mas é um estímulo indiferente, certo? Ele acaba sendo desligado. E isso é muito antigo. É como um ruído. Olha, um animal, ao dormir na natureza, em condições naturais, se um animal for noturno, ele está lá dentro, ou um diurno, dormindo numa toca, ele fica ouvindo constantemente os ruídos do ambiente. Depois de algum tempo, ele se desliga, porque aquilo cria uma habituação a ele, ele se desliga e pode dormir. Certo? Quando há uma alteração do padrão, o sistema nervoso dele dá o alarme, né? Pode acordar quando há uma alteração do padrão, pode ser a presença de um predador. Nosso o sistema auditivo, a maior parte está ligado ao córtex auditivo no cérebro.
mas se descobriu que uma parte está ligada ao cerebelo. Tem uma parte que é ligada ao cerebelo, que faz parte desse processo de alarme. O cerebelo regula o movimento, controla o movimento. Então, tudo aquilo que envolve o controle do movimento ritmado, como é o caminhar, envolve o nosso cerebelo, né? Então, o ouvido está conectado com o cerebelo, direto, sem passar pelo córtex auditivo. Os nossos nervos aqui auditivos estão lá direto. E nos animais isso tem uma função evolutiva, certo? E aí faz parte da sensibilização, o disparo de um estímulo externo, de um estímulo externo diferente pode levar à sensibilização. Isso é regulação dos neurônios, certo? É o tipo de aprendizagem que elas chamam mais básico que tem, não é associativa. E tem uma outra coisa. Você pode perceber o seguinte, que a aprendizagem, uma coisa abrange a outra. É um sistema que o mais complexo não deixa de ter o mais simples lá. É como é o processo evolutivo, né? Vai acontecendo dessa forma, o sistema vai ficando cada vez mais complexo, se baseando no mais simples anterior. Então, todos os neurônios têm esse processo de aprendizagem não associativa. Ou seja, claramente não consciente. E a associativa, elas distinguem a aprendizagem clássica, o condicionamento clássico, do operante. Vamos lá. O condicionamento clássico pavloviano é aquilo que eu falei para vocês, certo? Que elas chamam de aprendizagem do mundo. Eu não quis traduzir aqui. Aprendizagem mundano. E o operante, ou instrumental, é autoaprendizagem. Porque vocês viram que no condicionamento clássico pavloviano, o animal é submetido a associar uma coisa com outra, um condicionamento, um estímulo não condicionado a virar um condicionado, né? Um estímulo que é neutro, aí vira o condicionado, certo? É um tipo de aprendizagem que é imposta pelo meio ao animal. O operante é quando ele aprende por conta própria, pela experiência dele. Ele faz algo e sente a consequência. Esse é o condicionamento operante, instrumental. Aprender ao fazer, ao tentar fazer algo e tem a resposta e por isso ele aprende. E esse processo é muito antigo também. Olha, recentemente eu ando lendo sobre a dopamina e o circuito de recompensa da dopamina, certo? A dopamina é básica para a nossa aprendizagem, para essa aprendizagem operante. O circuito de recompensa está aqui, que são os circuitos dopaminérgicos, certo? Todo mundo acho que já ouviu falar em dopamina, etc. Mas o que acontece? O animal, na natureza, quando faz algo e o sistema nervoso dele reconhece como algo vantajoso para a sobrevivência, como provar algo, uma comida, provar algo de comer que nunca tinha experimentado antes. Ao engolir, ao comer, o sistema nervoso percebe que aquilo é bom. Porque não é um animal que percebe, que faz essa avaliação, é o sistema nervoso de forma geral. Isso envolve até os neurônios que estão ligados ao intestino, que
Se não for bom, ele dá aquelas descargas, ele vomita ou dá diarreia, certo? Quando é bom, o sistema nervoso, lá no sistema de recompensa, dispara neurônios dopaminérgicos, que geram prazer, que nos animais que têm consciência, tem qualia, dá a sensação de prazer, certo? Nossa, a aprendizagem básica é a partir daqui. Tem que haver sistema dopaminérgico antes de gerar memória, certo? Olha, não é à toa que a gente não consegue aprender aquilo que não é prazeroso. A gente, se for obrigado a aprender algo que não é prazeroso, a gente tem que aprender, de alguma forma, a extrair prazer daquilo ali. A gente não aprende por pura obrigação. A gente tem que achar. O prazeroso seria ter a curiosidade de aprender aquilo lá. Vamos citar um exemplo. A pessoa não gosta de matemática, mas diz assim, ou tem dois caminhos, ou nunca aprende, ou começa a ver o que é interessante ali, o que é importante, interessante, e a partir dali tem uma recompensa. O sistema dopaminérgico é o nosso sistema de recompensa. Certo? De algum jeito tem que ou desiste de aprender ou vai extrair o que é prazeroso naquele assunto que não achava prazeroso. Porque se continuar não achando prazeroso, não vai aprender mesmo. Certo? E o sistema dopaminérgico, depois eu pego um artigo para vocês, não na aula de hoje. Olha, invertebrados têm dopamina. É muito antigo na nossa árvore evolutiva. Invertebrados têm dopamina. Uma exceção, a octapamina, que faz parte desse sistema, e tem em insetos, em artrópodes. Mas não é só no invertebrado, então. É uma coisa mais antiga. Certo? Vamos falando de vertebrado, então, os neurônios, os primeiros neurônios do sistema dopaminérgico, justamente esses que fazem a associação entre o sensório e o motor. Porque a parte mais básica para a sobrevivência é o se alimentar. É o responder a um estímulo externo e ir atrás da resposta motora para ir lá se alimentar. Então, esses neurônios os organismos mais simples têm dopamina. E a mesma dopamina foi aproveitada num sistema mais amplo que é o nosso de recompensa. Sim, e falando nisso, é só uma coisa. Muita coisa, muito processo que leva a vício é porque estimula o sistema dopaminérgico. Processo de comportamento que leva a vício estimula o dopaminérgico e droga também. Só que a droga não faz parte do nosso comportar, sentir a resposta e receber a recompensa no cérebro, de prazer, de ser algo bom, que o cérebro reconheça como algo bom. A droga, nicotina, cafeína é um pouco diferente, mas até a nicotina, a cocaína e muitas delas, vão direto para o sistema de recompensa e estimula esses neurônios dopaminérgicos que geram prazer. Depois de algum tempo, a pessoa já não tem mais controle do comportamento, porque justamente esse sistema de recompensa é a base da aprendizagem. Então, a pessoa é como se aprendesse inconscientemente a procurar o prazer ali e ficar algo entranhado no inconsciente dela mesmo. A pessoa perde o controle de si mesma. O Eric Kandel que fala que aquilo ali é uma... que a droga sequestra o sistema de recompensa do nosso cérebro. Sequestra, toma conta, hackeia.
o cérebro fica hackeado por esse sistema de recompensa. E pode ficar hackeado em termos de comportamento também, redes sociais, e a pessoa não fica o vício, viciado numa coisa e não consegue se controlar. Então, primeiro tratamento que tem é o cognitivo, né? É o comportamental cognitivo de evitar fazer aquilo, se expor e evitando conscientemente, porque o inconsciente vai querer fazer, vai automatizar, aquilo vai ficar automatizado, certo? Então tá. Tá, aprendizagem associativa e aqui outras formas que vão além. A associativa limitada, que não é só o condicionamento. O condicionamento operante, o instrumental, é algo de estímulo-resposta, mas um estímulo específico para uma resposta específica. A aprendizagem associativa, mesmo a limitada, ela é algo que não só diz respeito àquele caso. Eu queria lembrar agora de exemplo, mas já vem. O ilimitado, aprendizagem associativa ilimitada aqui, é quando é aquela forma de aprendizagem que, por exemplo, permite ao animal a caçar. Ele aprende a caçar e aplica aquela aprendizagem a situações mais variadas possível, né? Mais variadas. Então, o animal vai muito além dessa aprendizagem associativa, porque o ilimitado ele permite a uma certa criatividade, uma flexibilidade. Essa é a grande diferença entre o limitado e o ilimitado. O limitado é uma aprendizagem que não há criatividade nenhuma, não há nenhuma forma de inovação, de tentar diferente. E o ilimitado, sim. A aprendizagem associativa ilimitada. E para elas é indicativo, é a chave da presença da consciência mínima, basal, a básica. O animal, quando exibe o alvo, né, a aprendizagem associativa ilimitada, para elas é a chave que aquele sistema nervoso tem a capacidade de ter consciência. E quando ele está sofisticado o suficiente para isso. Todos os vertebrados têm. O problema delas é o seguinte, porque essa aprendizagem do tipo WOW, essa aqui, que é da sigla em inglês, já se observou em todos os vertebrados. Não em todas as espécies, porque não existe pesquisa para isso. Um problema é esse. Mas peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, já foi observado esse tipo de aprendizagem. E provavelmente a questão agora é um pouquinho especulativa. Provavelmente todos essas classes de animais têm, apesar de ser controverso, tá? É meio controverso isso. E estamos chegando num momento aqui que não é consenso, né, entre os pesquisadores. Mas quem estuda consciência, no mínimo, considera os mamíferos. Então, estamos num ponto aqui da biologia que está meio controverso. Para elas, todo vertebrado tem, todo cefalópode também tem, e talvez alguns artrópodes. Depois vou mostrar aqui. Hoje não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Uma da chamada, que faz parte dessa aprendizagem associativa ilimitada, a chamada memória episódica. Memória de episódio. Que tem que ter alguma consciência de si própria,
consciência de que existe, para poder se separar, aquele animal, separar do resto, para poder ter memória de um episódio específico. Que mais? Porque o tempo já está acabando. Eu queria. Espera aí. Aqui um pouquinho da. Espera, eu vou ver se eu. É esquema de. Para ter essa ilimitada, tem que ter processamento hierárquico de estímulos nervosos, integração. Sim, que muito da tese delas é baseada na neurobiologia comparativa. Fazer a comparação entre estruturas nervosas de diferentes organismos. E, junto com o estudo do comportamento, junto com a... Então, elas argumentam que é possível a gente inferir, a gente deduzir que certo grupo de animais tem consciência a partir dessas comparações, né? Porque vai ter que ter memória, que tudo, integração de percepção e ação composta, complexa, né? Memória para percepção e ações compostas, sistema global flexível de reforço. Então, não temos mais tempo. Isso aqui é muito da figura. Né? Então, olha, o mínimo, a sequência mínima para a gente ter, peraí, para a apresentação, já é meio-dia, exatamente meio-dia. Olha, o trabalho delas, para concluir o seguinte, o trabalho delas está digamos assim, na vanguarda. É um trabalho de vanguarda. Tem muita coisa, elas mesmas falam, tem muita coisa que está precisando fazer mais pesquisa. Mas o interessante, inclusive vi resenhas, comentários sobre o livro delas, que o interessante é a proposta do estudo da evolução da aprendizagem e a consciência como um produto dessa evolução. A consciência foi necessária a partir de certo ponto, de um ponto de aprendizagem, é uma necessidade de um certo nível de aprendizagem. Um certo nível de aprendizagem só é possível com consciência. Só é possível havendo consciência. E nós, falando da nossa aprendizagem, certo? A gente tem aprendizagem no nível já simbólico, abstrato, tem essa capacidade, mas a gente não deixa de ter todos os outros mais abaixo, né? Mais fundamentais. Eu vou parar a gravação. Cadê? Interromper a gravação. Eu não sei usar a lousa interativa.